Programas estranhos. Programas Desde que a estranhos. televisão foi inventada, diversos programas bizarros ou com histórias macabras por trás de sua produção acabaram surgindo. E é óbvio que quando o assunto é bizarrice, o Brasil Nossa. não Eu ia ficar lembro de disso. fora, né? Ainda Rogéria, Gil. Nossa, o Gil da Esfirra. Meu Deus do céu. Netflix transforma o Gil da Esfirra em astro global. Recentemente eu O vi quê? Quase do apresentador que mandava bandidos para exibir no programa. Quê? Recentemente eu fiz um vídeo abordando uma animação muito estranha aqui do Annabelle. Brasil. Ah, eu lembro animação dessa essa animação. que tinha elementos bem leves e bobinhos, como por exemplo um mar de sangue e corpos perseguindo a protagonista em uma cidade possuída por um demônio que estava devorando todos os seus moradores. É só coisinha leve, né? Mas e se eu te falar que Maneirinho. existiu um programa brasileiro que conseguiu superar essa animação em termos de bizarrice? Um programa que era composto por personagens estranhos, cenários desconfortáveis e histórias bizarras e até mesmo canibalismo. Sim, canibalismo em um programa infantil. E se você, assim como eu, assistiu essa coisa quando mais novo, já percebeu que o programa que eu tô falando aqui se chamava Balango dango, cobra bunda de calango. Balango, balango dango, tem balengo, salamengo tengo, balango. Oh, muito bom. Criado por Simone de Paula, Éder Santos e José Adolfo Moura, Dango Balango estreou em 2006 na Rede Minas para logo em seguida começar a ser exibido na TV Cultura. O show buscava classic. contar histórias aleatórias e divertidas para as crianças através das aventuras MTV vivenciadas três pelos ali. 3 personagens principais, os Druvis, Joduca e Druzila, Nossa que eram senhora. representados por essas marionetes muito bem feitas criadas pelo renomado grupo Giramundo. E agora você deve estar bem confuso e se perguntando Nunca ouvi o que falar, que tinha que de isso? tão estranho com esse show, já que até agora ele só tá parecendo algo bem infantil e bobinho. Mas para começar a entender de fato o que tinha de tão estranho com esse programa, precisamos dar uma olhada na primeira coisa que víamos em todos os episódios: a abertura. A música da abertura de Dango Balango é extremamente marcante por justamente ser muito esquisita. Ela é tipo um jazz, só que com aspectos surrealistas e abstratos que podem ser notados logo de cara pelo cenário do clipe, que ao contrário do que se espera de algo infantil, não é nada colorido ou amigável, mas sim escuro e com uma iluminação esverdeada, criando assim uma atmosfera bem estranha e misteriosa pro local. Também temos vários sons aleatórios que acontecem do nada durante a música e, obviamente, o principal de tudo, a sua letra. Nela vemos palavras sem sentido sendo repetidas várias vezes enquanto nos é descrito uma criatura estranha. Uma criatura que tem pescoço de cobra, focinho de fada, cara de monstro e mãos de pernilongo. E isso é repetido em loop por 1 minuto e meio durante a abertura toda. Mas é óbvio que apesar de bem estranha, a música não tinha nada demais. E ela só era esquisita desse jeito para demonstrar que o foco do programa era ser algo misterioso e fantástico. Porém, teve um grupo de pessoas que não entendeu isso muito bem e acabaram ficando bem irritados com o programa logo de cara, e eles eram os pais. Segundo eles, a abertura era assustadora demais para os seus filhos, fazendo com que eles ficassem com medo das marionetes e até tivessem vários pesadelos à Que noite. isso, cara? Um negócio e mó até teve simples. algumas pessoas que começaram a ir um pouco mais longe e acusaram um programa de ensinar satanismo e magia negra para as crianças. Sempre tem, Por deve conta ter das sido. palavras Quem? Qual será que foi a emissora que falou sobre isso, hein? sem sentido que ficavam se repetindo durante a música e pela criatura estranha que é descrita nela. E pra você não achar que eu tô inventando isso, olha só essa postagem de quase 15 anos atrás perigo que eu real. achei no Facebook, cara. Programa Dango Balango. Símbolo da blusa. Tipo, símbolo? Quê? Principalmente utilizado por Nova Era, Satanismo Nova e Era. Bruxaria. É a nova era, Nome, pessoal. Raio.
É o reconhecimento do poderio de Satanás e a disposição de estar ao seu serviço. Meu Deus. Aí tu ia ver do que o cara tava falando e a foto era só o Dango Balango Jr. existindo, cara. É muito estranho. E você deve estar pensando agora, pô, era só eles assistirem o programa. A Julieta do menino maluquinho também usava uma blusa com um raio. E agora? E agora? Fala aí. Vai dizer que é também satanismo. Para ver que não tinha nada de errado com ele, ué. Então, o problema é que ao assistir um episódio de Dango Balango, as primeiras coisas que os pais se deparavam era com isso aqui. Pois é, os criadores também não se ajudavam muito. Os episódios tinham uma atmosfera muito estranha neles. Os cenários eram muito surrealistas, ao ponto de que todos os locais onde os personagens colocavam os pés pareciam ter saído diretamente de algum sonho esquisito. As casas e prédios ao fundo eram tortas e seus interiores eram repletos de móveis e objetos mais sem sentido ainda. É sério, olhar esses lugares sem os personagens neles é quase a mesma coisa que ver um compilado daquelas imagens. É aquele, não sei o que, espaços liminar. Liminal Space. De Dreamcore e Weirdcore. É. Eles realmente têm uma vibe muito específica exalando deles que nem tem como explicar em palavras direito. A única forma de perceber isso é só visualizando mesmo. E as histórias que eram contadas nesses lugares sempre me davam uma sensação esquisita. Tanto porque era meio estranho ver uns bonecão sem vida mexendo de um lado pro outro, mas principalmente por causa do vilão do programa, que era essa coisa chamada o Kappa. Ele era essa criatura esquelética coberta por um manto escuro, uma clara referência à figura mais conhecida da morte. E não é à toa que em todos os episódios essa coisa tentava matar os protagonistas. Ele mesmo. De alguma forma? Sim, você não ouviu errado. Ele realmente queria mandar todos os personagens do desenho de Vasco. E isso acabava gerando uma situação muito desconfortável. Já que você ficava Ele queria o pescoço da cobra e a bunda do calango. E medo de ver os personagens que você gostava tanto serem enterrados dentro de um caixão porque esse bicho finalmente conseguiu concluir o plano dele. É, de acordo com a abertura, né? Mas no final das contas, apesar de toda a atmosfera estranha e rumores bizarros que rodeavam Dango Balango, ele foi um o sucesso. programa era só isso. Algo infantil com alguns personagens esquisitos e coisas estranhas aqui e ali, nada de tão absurdo ao ponto de traumatizar alguém por assistir isso quando mais novo. É, bem, pelo menos o programa base. Já que durante alguns episódios existia um quadro chamado Histórias Arrepiantes. E como o próprio nome já sugere, ele era um quadro dedicado somente para contar histórias de terror. E cara, isso aqui tinha cada história estranha de se ter em um canal infantil que dava para fazer um vídeo de 1 hora só delas. Porém, eu quero dar destaque para a mais macabra e perturbadora delas, a história do canibalismo. Nesse episódio vemos essa moça aqui contando a história de Maria, uma mulher que tinha um marido muito exigente na cozinha. Todo dia o homem pedia pra ela cozinhar alguma coisa diferente pra ele comer. Até que chegou um dia que ele pediu pra ela fazer um caldo de tripas com bucho. A mulher ficou muito confusa com essa receita e foi pedir ajuda pra sua vizinha e cara, só escuta o que essa tal vizinha disse. Não, Maria, não precisa falar mais nada, eu vou te explicar. Lá na sua casa, por acaso, você tem uma faca bem amolada? Tem. Então você vai pegar essa faca, você vai lá no cemitério, vai esperar o último defunto ser enterrado. Quando o último defunto for enterrado e aí todo mundo for embora, você vai lá, pega o caixão, tira a terra, pega o caixão, abre o caixão. O costume do defunto tá virado, né? Porque você sabe que o defunto vira também. Você desvira o defunto, pega a faca, rasga o bucho dele, tira as tripas, o que você quiser lá de dentro, põe na sacola, vai pra sua casa, limpa tudo, põe na panela, faz aquele caldo, põe os seus temperos e tá pronto. Não tem comida mais gostosa.
E mano, tenha em mente que Que? isso aqui passou às 3 da tarde em um programa infantil livre pra todos os públicos. Cara, imagina você com 8 anos de idade assistindo Dango Balango todo felizinho, vendo os Mano, fantoches que brincando isso, cara? e tals, e simplesmente do nada Não, tá, você isso aqui começa é a ver uma o- mulher é no fundo muito estranho. escuro com imagens piscando na tela, contando a história de uma mulher canibal roubando órgãos de cemitério e fazendo seu marido comer. Mano, isso é real papo de traumatizar uma pessoa mais Não, nova, óbvio. mano. E pra você ter noção do quanto isso aqui é bizarro, esse episódio ficou sendo uma lost media por muitos anos, até que recentemente alguém conseguiu encontrar ele e postou aqui no YouTube. E então a própria moça que gravou Essa sou eu. Na época pediram que eu contasse uma história de terror. Assim, de novo hoje confesso que fiquei assustada. Como assim ela ficou? Imagina as crianças que viram isso, mano. esse episódio comentou no vídeo, falando que até ela ficou com medo assistindo isso hoje em dia. Então se a própria pessoa que narrou a história achou isso macabro, imagina os Enzo Minecraft que assistiram isso na época que saiu. E bem, Caraca, apesar dessas bizarro, coisas mano. estranhas e macabras presentes nele, eu Não, ainda essa da amo história é Dango estranha Balango. E eu fico até triste das pessoas hoje em dia só lembrarem dele como o programa mais assustador do Brasil, sendo que ele foi bem mais que isso. Ele conseguia, mesmo que de uma maneira estranha, ensinar muito sobre arte, música, diversidade cultural e tudo isso de uma maneira extremamente cativante com personagens muito interessantes. Ah, não lembro, eu Esse vi pouco. programa realmente mostrou que o Brasil tem a capacidade de criar coisas únicas e memoráveis, por mais que de vez em quando elas acabem ficando um pouco bizarras Ianzinho, obrigado pelo follow, mano. no final. Estamos vendo aqui sobre o Dango Balango. Então é isso, deixa nos comentários qual foi a sua experiência com Dango Balango e se você achava ele algo realmente estranho ou Eu se não isso lembro aqui de tudo ser foi só um muito- delírio coletivo da internet. E eu É achando sério, que eu vou gostar Coragem muito gera de saber a esse- sua opinião nos comentários. Eu que criei esse programa aí? Mentira. E muito obrigado por ter me assistido até aqui e vejo vocês quando eu tiver com vontade de fazer outro vídeo. E Caraca, o cara só jogou o melhor vídeo do Dango Balango e falou que isso volta quando tiver com vontade de fazer vídeo. Gênio. Pô, muito bom vídeo mesmo. Tá aqui. Dango Balango Saramangutango, mano. É. Pô, eu acho maneirinho. Mas eu não lembrava de ser tão macabro assim. Só quando eu vi. Eu lembro de ter visto um meme lá que era tipo: Mamãe, posso dormir aqui hoje? Eu estou com medo do Dango Balango. Aí eu fui ver a abertura, não sei o que. E é meio esquisitinho mesmo. Eu não nego.